pastores falando, né, que sempre quando tem uma palavra para compartilhar com a igreja, primeiramente a palavra fala conosco, nos corta, Meu Deus, né? E não foi diferente comigo. Esse mês, né, nós estamos falando sobre o reino de Deus. E a última vez que eu trouxe uma palavra aqui, né, que eu compartilhei com os irmãos, foi sobre o Espírito Santo. E eu já era apaixonada pelo Espírito Santo. Eu me apaixonei ainda mais por ele. Me aprofundei na pessoa que ele é. E hoje eu sou muito grata à missão que o pastor Micael me trouxe, porque depois que eu compartilhei, irmãos, a minha vida assim foi transformada mesmo. Porque o Espírito Santo hoje, para mim, ele é o meu... Já era, mas não na profundidade que hoje ele é. Então, nenhuma roupa... Eu falo, Espírito Santo, que roupa que eu vou hoje? Que roupa que eu coloco hoje? Então, ele convive comigo 24 horas do dia. E depois que eu compartilhei a palavra, eu realmente não conhecia o quanto ele se alegra da gente trazer ele para tudo, né? E eu acredito que falar sobre o reino de Deus, um pouquinho talvez do que o Senhor ministrou, sei que eu tenho muito a aprender, eu acredito que vai, em nome de Jesus, trazer muita clareza para os irmãos também. Assim como trouxe para mim, o Senhor ministrou muito ao meu coração enquanto eu estava ali me aprofundando um pouquinho sobre o reino de Deus. E eu sei que os irmãos também vão entender em nome de Jesus. Eu espero que sim, que ministre o coração de vocês como ministrou o meu. Amém? O meu rascunho é bastante, porque a folhinha é pequena, irmãos. Tivemos um desafio aí de saúde com o Lelo. Eu não consegui fazer aquele esboço bonito que o pastor Micael faz, sabe? Eu não consegui, então o meu rascunho é assim mesmo, mas glória a Deus por isso, né? Vamos lá. Gostaria que os irmãos abrissem aí Mateus 6, 25 a 33. É um texto muito conhecido. Amém, irmãos? Acho que vou pedir para os irmãos colocar, porque está baralhadinho aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Aqui, Jesus, ele está no monte, né? Sermão do Monte. E está compartilhando ali a palavra com os discípulos. E quando eu comecei a me aprofundar nesse texto, irmãos, eu comecei a refletir. O quanto é importante esse texto para nós nos dias de hoje. Porque nós andamos muito ansiosos. Nós andamos muito preocupados. E nós temos perdido
o prazer de contemplar Jesus em meio a essas ansiedades. Então, o Senhor, Ele estava falando com os discípulos, Ele estava trazendo ali uma afirmação, uma direção, uma conversa, trazendo para eles que eles não precisavam ficar ansiosos, que eles não precisavam se preocupar com o básico, né? Comida, o que vestir, o que beber. E nós, nos trazendo para os dias atuais, nós temos nos preocupados, não só com isso. Acredito que a comida ali até a gente se preocupa mais, mas com o que vestir, o que beber, mas com tantas coisas a gente tem se preocupado. Como eu vou pagar aquela conta? Como vai ser o futuro dos meus filhos? Como vai ser meu casamento? Né? Como está a saúde mental? A gente ouve muito falar, quem é pai e mãe, nossa, como é que vai estar o mundo para os meus filhos, para os meus netos? Irmãos, Jesus está falando aqui para os discípulos. Não andei ansiosos, não se preocupem. E para os dias atuais, nós precisamos voltar lá para o monte. Levar nossa memória lá, ler, fechar os olhos, meditar nesse texto. Que nós precisamos começar a descansar no Senhor. Há um tempo atrás eu ouvi uma ministração, na verdade não é ministração, um corte, né, daquele pastor, o Douglas, do Jesuscope. E eu tomei um susto quando ele falou, eu falei, nossa, é verdade. E aqui tá falando isso no texto. Que quando nós fazemos isso, essa preocupação nossa, essa preocupação tão árdua, né, de sempre ficar se preocupando, questionando, é como se praticamente nós estivéssemos assim, tirando a credibilidade de Deus. Que o Senhor não pode suprir. Na verdade, que Ele não pode, não. Ele prometeu. Né? Jesus morreu por nós, mas deixou já um ensinamento. Então, esse texto, para nós, é um texto que a gente deveria começar a praticar. Né? A gente não deve se preocupar. E quando Jesus ele fala para os discípulos, né, que não andeis ansiosos, Ele está querendo trazer o quê? Né? As dificuldades vão vir, mas que a gente precisa confiar. Então, Ele não está tirando que não vamos ter desafios, mas Ele está falando, não ande ansioso por coisa alguma, mas Deus que está no céu, que é vosso Pai, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém? E aí, falando um pouquinho sobre reino, eu queria compartilhar com a igreja o que o Senhor tem falado comigo sobre uma conduta de uma pessoa que é realmente governada, tem uma vida governada pelo reino de Deus. Quando a gente fala de reino, a gente pensa às vezes em lugar, né? O reino é no céu, o reino está aqui na igreja, o reino é um lugar específico, mas não. Lucas 17, 21, vou até pedir para abrir aqui que é mais fácil, porque eu estou cegueta, gente, meu Deus. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Nós precisamos viver o reino de Deus. Nós precisamos ter uma conduta do reino de Deus, governada pelo reino de Deus. O reino a gente às vezes pensa, né, que é um local, mas não, o reino é um governo. Né? O reino é como a nossa vida está sendo governada. E aí, para ficar um pouquinho claro, eu coloquei algumas observações aqui para a gente compartilhar. Quando a gente fala de governo, o que governa a nossa vida? Como está sendo o nosso comportamento? As minhas decisões, quem está decidindo? Quem está conduzindo? De que forma que eu estou governando as minhas decisões? As minhas atitudes, as minhas falas, a minha conduta. Eu tenho realmente demonstrado para os meus irmãos que a minha vida, ela é uma vida governada pelo reino de Deus, o governo de Deus, a minha fala, minha postura. Onde Deus governa, ali está o reino de Deus.
Então, quantas pessoas que a gente, né, encontra, a gente compartilha, dentro da nossa casa mesmo. Sabe, quando você vai em um lugar, uma casa, você fala, nossa, que paz que eu sinto quando eu estou aqui. Porque ali está o governo de Deus, aquele ambiente, aquele lar é governado por Deus. As atitudes, as condutas, é o reino de Deus que governa. Então, o reino, ele é diretamente ligado a governo, e não somente a local, né? Na época de Jesus, né, eu acredito, e aqui também em alguns países que é reino, né, e é governado por um rei, quando falava de reino, tinha um rei, automaticamente ligava a um rei, a uma cultura, a uma conduta. E aí eu comecei a pensar, se nós falamos, né, porque nós todos aqui somos discípulos de Jesus, amém? Amém. Então, se nós falamos que nós somos discípulos de Jesus, que o governo de Deus está sobre nós, Deus governa a nossa vida, Jesus é o rei, nós não declaramos que Jesus é o rei, ele é o Salvador, mas ele é o rei. Então, se nós entendemos que ele é um rei, como nós temos nos comportado? Né? Na época de Jesus, quando falava de rei, tinha cultura, tinha conduta, tinha as falas. E também trazendo para os dias de hoje, a gente sabe que tem que ter uma postura quando vai falar com o rei ou vai estar num ambiente onde tem um rei. Nós precisamos ter uma postura diferente, uma roupa diferente, uma fala diferente, um cumprimento diferente. E aí, trazendo para os nossos dias, por que quando a gente está sendo governado, não vou nem falar na igreja, né? Vamos falar, nossa vida tem que representar que nós somos governados pelo rei, Jesus. Por que nós não nos comportamos como discípulos de Cristo? Né? É uma pergunta para se refletir. Falei, por quê? Então, o que nós temos que nos policiar hoje, vigiar hoje? A minha fala, ela é uma fala que testifica que eu sou uma discípula de Cristo? A minha roupa é uma roupa que testifica que eu sou discípula de Cristo? Como eu me comporto com meu filho, com meu esposo, com a minha filha? Realmente eu estou sendo uma discípula, exemplo de discípula de Cristo? Porque isso é reino. Pensa se nós todos aqui conseguíssemos, né? Ter uma vida, uma conduta, uma prática, em nome de Jesus nós vamos ter, nós estamos buscando, se a gente está aqui essa noite é porque a gente quer ser mais parecido com Jesus. Então pensa se nós todos tivermos uma cultura e outras igrejas e outros lugares, e aonde nós formos, nós tivermos uma conduta de discípulo de Cristo. O reino de Deus vai governar. Então, se nós estamos com alguns lugares ou em alguns momentos a gente pratica a conduta e uma postura de Cristo, em alguns lugares não, aí, aqui eu não tenho como ser, Paula, porque no meu trabalho não tem como eu... Não dá. Então, nós estamos com o reino dividido. Então, eu sirvo a dois senhores. E isso, irmãos, é para a nossa vida, a gente tem que pensar, sabe? Porque não tem como a gente clamar ao Senhor, Senhor, que o céu desça aqui, que o Senhor venha habitar aqui. Jesus volta, se nós não formos a igreja que tenha uma conduta de reino para que Ele venha governar. Se nós não fizermos isso, irmão, se nós não começarmos a pequenas mudanças, porque não é de um dia para o outro, é pequenos hábitos, né? Infelizmente, a cultura do mundo, ela acaba, igual eu falei, sugando a gente, se a gente não pensar. Né? Quem aqui, não vou nem falar para levantar a mão, mas né, para responder para si próprio, quem aqui não está preocupado com algo que está tirando a paz às vezes? Eu sou uma. E Jesus está falando aqui, não precisa, não é para ficar assim. Ele cuidou dos pássaros, eles não semeiam. Ele cuidou dos lírios, das vestimentas, beleza dos lírios. O que dirá de nós que somos filhos? Então, Jesus, ele está ali afirmando, não andei ansiosos. Nós precisamos, em nome de Jesus, sair do sistema do mundo. Buscar mesmo, sabe? Se aproximar do Senhor de uma forma que a gente consiga sair desse ambiente.
não misturar mais, não ser mais um discípulo misturado. Começar, sabe? Não, isso não convém. Isso não é, isso Cristo não faria. Cristo não falaria assim. Cristo não se vestiria assim. Eu não vou fazer isso. Para a gente conseguir ter uma conduta que realmente, né, seja um exemplo. Romanos 14, 17. Por favor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui Paulo está falando, né, que o reino de Deus, ele não é físico, né? Não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E ele é espiritual. Mas o reino de Deus, ele vai se manifestar no nosso comportamento. O nosso comportamento vai representar o reino de Deus. Então, como nós temos nos comportado diante de uma situação? Tristeza? Nós vamos ter momentos tristes, mas nós temos que nos alegrar. Senão não tem por que a gente cantar um louvor, né? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se nós não vivermos isso. Então, eu acredito que nós precisamos começar a praticar o reino de Deus, o governo de Deus, agora, já. Porque daí, quando chegar o momento do rei voltar, nós estaremos aptos. Nós estaremos já vivendo como um reino. Não é verdade? Eu acredito que Deus, Ele... O tempo todo, irmãos, o tempo todo, a Bíblia tem ensinamentos aqui para tudo. É um preparo. Se nós não conseguimos nos comportar aqui, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Como a gente vai viver eternamente com o Rei? Então, acredito que essa noite Jesus quer falar conosco também. Para a gente parar de ser ansioso, para a gente parar de ser preocupado e ter uma conduta realmente. Jesus governa a minha vida. O reino de Deus através da minha vida. Esse texto, eu coloquei 3 pontos aqui que eu queria compartilhar com vocês. No versículo 25, Mateus 6, versículo 25. São os 3 pontos que eu marquei aqui que chamou minha atenção. Pois vos digo, não andei ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está falando que se a gente anda... A ansiedade, irmãos, ela é tão perigosa que ela nos leva a esquecer de quem nós somos realmente. E se vocês forem reparar bem, ultimamente a ansiedade tem tomado conta das pessoas, dos nossos filhos. A gente nunca ouviu tanto falar de depressão e está virando algo normal, né? Nossa, remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para ansiedade. Não estou falando, né, tirando a credibilidade de médico. A gente precisa sim ir no médico se for necessário. Mas antes que isso aconteça, faz uma avaliação. Vai buscar o Senhor, busca a palavra, pede para o Espírito Santo, contempla as coisas que Jesus deixou para nós, contempla o que Deus fez, vai respirar o ar, vai contemplar o que Deus deixou para nós, o que Deus fez para nós. Irmãos, quando a gente contempla, é um sentimento tão forte que tira a gente. Eu estou compartilhando isso com vocês porque eu estou praticando isso. Um tempo atrás, eu tive que tomar uns remédios, que eu tive uma crise que eu não sabia. Eu falei para a médica que eu não era ansiosa. Ela falou, não, você está com uma crise de ansiedade. Eu tomei um diazepam. Eu fui para casa, eu fiquei dopada uns 2, 3 dias. Fiquei mal mesmo. Só que eu não aceitei isso na minha vida. Ah, Paula, mas para você foi fácil. Não, não foi fácil. Mas eu tentei lutar contra isso, buscando estratégias na palavra, e conseguindo trabalhar o meu corpo. Por quê? Eu comecei a tomar os remédios e eu comecei a ver que eu já não era a Paula mais. Então, Miguel falava comigo, eu respondia meio estranha. Falei, não, essa não sou eu, Deus.
Por que que eu estou ansiosa? Por que que eu estou assim? Aí eu comecei a ver que eu não tinha mais tempo para ir lá fora, igual eu gosto de ficar, de estar na minha rede um pouquinho. Eu não tinha tempo de diálogo com a minha família. Era sempre correndo, sempre louca, sempre preocupada. Eu tenho que bater meta, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, lavar roupa, eu tenho que... Uma coisa louca. E aqui fala... Quando Jesus está falando aqui, é para a gente ficar atento a pequenas coisas da nossa casa, no dia a dia mesmo. As mulheres que ficam em casa, é as pequenas coisas. Tira um dia. Vai ali ter um momento com Deus, senta com a sua família, vai assistir um filme. Vai fazer uma caminhada no parque, que é de graça. Contemplar as coisas de Deus. Isso traz gratidão, traz satisfação, traz paz para a gente. Então, Jesus está falando isso. Os lírios não trabalham e ele deixa lindo. Então, o que dirá nós? Segundo ponto aqui. Não permita que a ansiedade governe a sua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 6, versículo 32, por favor. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Aqui os gentios procuram, os pagãos. Então, automaticamente, se a gente ficar buscando as coisas do mundo, nós estamos sendo considerados. E nós não somos, nós somos filhos. O mundo vive como órfãos e nós vivemos como filhos. Amém, irmãos? Declara isso, nós somos filhos, eu sou filha, vocês são filhos de Deus. Deus não vai nunca nos deixar faltar algo. O filho descansa, não se desespere e confia no caráter do pai. Eu ouvi outro dia algo e eu queria compartilhar com vocês uma história, que eu não lembro o que o pastor que falou. Ele falou assim, quantas vezes, para quem é pai e mãe aqui, tá? Você levantou de madrugada, do nada, você acorda, você levanta de madrugada, e você vai lá no quarto do seu filho, e seu filho está descoberto. Aí você pega e cobre seu filho. No outro dia de manhã, seu filho vai te agradecer? Não vai nem lembrar que você foi lá e cobriu ele. Nem vai passar na cabeça dele. E muitas vezes, irmãos, Deus ele faz isso conosco. Ele nos cobre e a gente nem sabe. Porque um pai, ele é assim. Ele não precisa que você peça, ele não precisa que você agradeça a ele, mas ele sempre vai cuidar. Ele sempre vai cuidar. Mas você tem que estar ali, ó, debaixo das asas dele. Você tem que estar ali, pertinho dele, para ele conseguir entender as suas necessidades. Não fica longe do pai. Vem para perto dele. Jesus está chamando a gente para perto dele, para relacionar com ele. Ele quer ouvir as suas necessidades. Mas fala para ele, não expõe para o mundo. Não expõe no Instagram, no Facebook. Não expõe suas dores, seus desafios, suas ansiedades. Dobra o joelho, fala com ele. Ele vai te entender. Ele vai ouvir. Ele vai te cobrir. Ele vai te aquecer. Deus, ele quer fazer isso conosco. Uma coisa que eu até marquei aqui. Eu tenho visto muito assim a falta de identidade, sabe? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e as pessoas às vezes esquecem. Por motivos mesmo de dia a dia, acaba esquecendo que são filhos. Nós temos um pai. Então aqui, Jesus está falando para os discípulos, vocês têm um pai que cuida de tudo, que dirá de vocês. Então, nós temos um pai, irmãos. Declara isso, que você é filho, filho amado do Senhor. Ele cuida de você. Ele nunca vai deixar você passar uma necessidade. Mas nem sempre o que você pede é o que você precisa. Precisamos não ser filhos mimados também. Precisamos buscar a Deus a resposta que a gente necessita. Senhor, o que eu preciso? Pai, o que eu preciso? Pratica isso, irmãos. Chama ele de pai. Dobra seu joelho, fala com ele como filho. Vocês não são órfãos, não somos órfãos, nós temos um pai. O mundo fala que a gente não tem pai. O mundo vive como órfãos, nós não, nós somos filhos. Amém? Um outro ponto aqui que eu queria deixar.
sobre prioridade, irmãos. E aqui o versículo 33 fala, né? Buscar em primeiro lugar. Não é quando sobra tempo, irmãos. Não é quando sobra tempo. Não é quando dá tempo. É primeiro lugar. E eu deixei esse terceiro ponto como um dos últimos, porque tem que ser o primeiro, irmãos. Deus tem que ser o primeiro que a gente vai buscar. Não é, eu vou acordar e vou buscar. Não, é o primeiro em todo o tempo. Tudo que você for fazer, tudo que você for comprar. Para quem é solteiro, que está busca o Senhor, busca em Deus a resposta. Ele é a resposta certa. Quantas atitudes, quantas ações a gente toma errada, quantas falas erradas, porque a gente age com as nossas emoções. A palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso. Então a gente precisa buscar Deus em primeiro lugar, colocar Ele como primeiro. Quando fala primeiro é porque Ele sabe que pode sim buscar as outras coisas. Primeiro lugar, tem as outras coisas, mas Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro ali de tudo que você for fazer. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Busca Ele primeiro. Não coloca Ele como se der tempo. Se sobrar tempo. Quando eu for na igreja. Quando eu for no culto. Coloquei aqui algumas perguntas, né? Buscar o reino é a gente perguntar para Deus. Isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Senhor, isso aqui glorifica o Senhor? Isso honra a justiça de Deus? Isso expressa o caráter de Deus? Isso não é só para a igreja, irmãos. Isso é para a nossa vida. Como nós temos ouvido falar, né, sobre mal de evangélico, de crente, de cristão, como nós temos ouvido falar? Porque são os maus exemplos. Mas nós temos que ser diferentes em nome de Jesus. A gente tem que ser uma igreja com caráter, sabe, de Cristo. Doa o que doer. Compartilhei esses dias com uma irmã. Eu falei, irmã, Jesus foi perseguido. Você acha que a gente não vai ser? Que lugar que a gente quer ter? A única bolacha do pacote, nem a primeira, a última, sei lá, a primeira e a única bolacha do pacote? Não. E glória a Deus por isso. Toda vez que alguém for procurar você para um aconselhamento, para uma conversa, glorifica a Deus. Deus quer te usar. Glorifica a Deus. Busque mais o Senhor para poder derramar nessa vida. E quando você for falar com essa pessoa, tomar um café com essa pessoa, tenha uma conduta. Mostre que ali o reino governa. Que você já está sendo direcionado como se já estivesse Jesus habitando aqui conosco. Irmãos, começa a mentalizar isso. Estou falando isso para vocês, falando para mim também. O Senhor ministrou isso em mim. Paula, você precisa fazer como se Jesus estivesse com você ali. Você precisa falar como se Jesus estivesse com você ali. E Ele está, irmãos. Teve acho que foi GDzão que a gente fez aqui na igreja. E eu tinha trazido uma dinâmica. E a gente achou que ia trazer um pouco de constrangimento para os irmãos. Por isso que a gente não fez. Mas eu vou falar para vocês. Vou falar. Daí se um dia vocês tiverem força, já vão estar sabendo como que é. Vou falar bem rapidinho. Mas é assim, ó. Eu ia falar para os irmãos, todos os irmãos, pegar o celular, abrir no WhatsApp. Aí você ia pegar o seu celular, você ia abrir o WhatsApp, ia colocar lá, aberto o WhatsApp. E aí eu ia falar assim, ó, agora você vai passar o seu celular aberto, desbloqueado para o seu irmão do lado. E a primeira conversa que tiver lá, eu vou escolher 3 irmãos para compartilhar. Amém? Aí a pastora falou, não vai dar certo isso não. Vai ter gente correndo, vai ter gente, não, vai constranger. Eu falei, verdade, melhor não fazer não. Mas irmão, sabe o que eu ia trazer? Você acha que Deus não está lendo o que você está escrevendo? Você acha que Deus não está vendo o que você está falando por irmão? Você acha que Deus não está vendo o que você está ali digitando por irmão da igreja, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu patrão? Que mundo que a gente está vivendo? Que acha que Deus não está vendo o que a gente está fazendo. Deus está vendo tudo. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então a gente precisa se comportar. A justiça de Deus, ela é o caráter. É sim, sim, não, não.
Então, a gente tem que começar a ter essa conduta, uma conduta reta. Isso que você está escrevendo no WhatsApp, glorifica a Deus ou não? Não, apaga. Pede perdão e nunca mais escreve. O que você está vendo, glorifica a Deus ou não? Para de ver. Uma vez o Miguel falou para mim algo, falou, começou a chorar, pediu perdão. Eu falei, filho, nós vamos errar, você é uma criança. Peça perdão, se arrependa e não faça mais. Jesus não fala que a gente não vai errar, mas ele fala que nós temos que buscar em Deus. Por quê? Se nós estamos buscando em Deus, colocando Deus como prioridade na nossa vida, a chance de erro, gente, posso dizer que é zero. Claro que a gente vai errar, somos falhos, né? Mas a probabilidade de você não responder mal, não falar mal, não criticar, não ofender, perdoar é muito mais fácil. Acho que foi o John que compartilhou da testemunho da mãe dele, que ela conseguiu perdoar, né, John? Ela liberou perdão. Por quê? Sozinha? Nunca ela ia conseguir. Mas porque Jesus. Então, quando Jesus fala aqui, buscar em primeiro lugar, primeiro, é porque tem que ser primeiro. Perdoar quando não é fácil, quando é mais fácil afastar. O mundo fala, se afasta. Eu perdoo, mas eu não quero mais conviver. Isso é o mundo que fala, gente. Perdoar, amar, ser íntegro quando ninguém está vendo. Ser íntegro quando ninguém está perto. Cuidar da família como um dos maiores ministérios, como o maior ministério de Deus. A família, sua família. Como que você cuida da sua família? Com amor? E como você trata aqui dentro? Diferente do que você trata da sua família? Lá dentro tem que ser, lá de dentro para fora. Primeiro lá dentro, depois aqui fora. Que vai ser fácil, vai ser automático. Espalhar a paz e não conflito. Isso é ter uma conduta de reino, irmãos. Coloquei aqui, né? O reino é invisível, mas a nossa conduta é visível. Eu não sei quantos nós estamos aqui, sei lá, 70 pessoas, 60 pessoas, não sei, sou ruim de conta, mas pensa se nós todos aqui decidirmos, em nome de Jesus nós vamos fazer isso, mudar algumas condutas nossas. Como o reino vai avançar? Se cada um de nós decidirmos realmente viver por um governo de Deus. Condutas, posturas, falas, vestimentas, atitudes. Como se Jesus já estivesse aqui. Porque ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. E como ele vai nos encontrar? Não podemos cantar, falar, Jesus é o rei, se ele não governa minhas atitudes. Jesus não promete ausência de conflitos, mas ele promete provisão. Então ele vai te ajudar, ele vai estar com você. Ele vai te ajudar nas dificuldades, irmãos, em nome de Jesus. Coloquei aqui, né? Quando o reino for prioridade, eu tenho certeza que tudo ficará mais leve, não vai ser um fardo pesado mais. Amém, irmãos? Queria orar, ter uns minutinhos de oração com os irmãos. E trazer duas perguntas aqui para vocês, para a gente orar, refletir juntos e trazer isso em oração, irmãos. O que tem governado as suas decisões? Quem tem te ajudado a decidir? Como você tem vivido hoje? Como órfão ou como filho? Como nós temos vivido hoje? Qual que é, quando olham para nós, as pessoas enxergam filhos ou órfãos? Você tem demonstrado ser amado por Jesus? A ponto de uma pessoa perguntar, o que você tem que você é diferente? O que você tem que você é feliz, é alegre? A palavra fala isso. O reino de Deus está entre vós. E é isso, nós termos paz, alegria, mansidão, os frutos do Espírito, exalando através de nós. Para finalizar,
Queria que abrisse em Apocalipse 19:16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei. E o Rei vai vir governar. Então nós vamos estar prontos. Nós vamos estar já, alinhadinhos. Como realmente quem vive agora no reino de Deus. Um governo de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. O Senhor falou muito forte comigo isso. Eu queria muito compartilhar com os irmãos. Que nós precisamos mudar a nossa conduta. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, as nossas falas. Tem muitas pessoas que estão machucadas aí fora. Tem muitas pessoas que estão já desacreditadas que Jesus vai voltar. Porque elas não veem mais as pessoas alegres, as pessoas felizes. São crises e mais crises. Mas o Senhor essa noite nos trouxe aqui para falar. Não andei ansiosos. Vosso Pai que está no céu tem visto, tem cuidado e vai continuar cuidando. Volta, vem aqui, ouve essa palavra. Descansa, confia. Vive como se realmente você tivesse já sendo, assim, manifestado o reino de Deus na sua casa, no seu trabalho. Seja uma pessoa diferente, exala Jesus aonde você estiver, para que as pessoas venham, você não precisa nem abrir a boca, você vai perguntar, as pessoas vão perguntar o que você tem, você fala, vem cá que eu te conto, vem cá que eu te mostro. Não sei quem compartilhou, que falou que, nossa, achei que quem ia para a igreja era chato. Que chato, a gente é o povo mais feliz que tem. Mas aí quando vem para perto, às vezes a gente comete alguma atitude que escandaliza, a gente não pode fazer isso. A gente tem que trazer e aí sim, revelar a glória de Deus através das nossas vidas. Revelar o amor dele através das nossas atitudes. Abraço, cuidado, carinho, palavra de bênção. Em nome de Jesus, irmãos. Aqui eu até abriu aqui o versículo. E o verbo, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio até nós, habitou e deixou todos esses ensinamentos para nós. Por quê? Para que a gente tivesse já um manual de como vai ser quando ele voltar. Mas agora a gente já tem que fazer isso. Amém, irmãos? Queria que vocês colocassem de pé para a gente orar, pedir ao Senhor, declarar que nós vamos ter uma vida. O louvor, se puder subir, são louvor 5 minutinhos, para que a gente venha pedir ao Senhor, que Ele venha verdadeiramente encontrar pessoas, e todos nós que estamos aqui essa noite, quem está assistindo também, declarar que a nossa vida vai refletir o caráter de Cristo, vai refletir os ensinamentos que Ele deixou para nós. A nossa conduta vai ser uma conduta onde nós vamos ter, sim, pessoas que vão vir perguntar o que você tem e a gente vai poder falar, é Jesus. E quando as pessoas entrarem pela nossa igreja, elas vão entender o que é o reino de Deus. Porque esse lugar vai ser tomado por uma alegria, por uma paz, pela presença do Espírito Santo, pelo amor de Jesus, que elas não vão querer sair daqui. Elas vão querer permanecer neste lugar, até a volta de Jesus. Então vamos orar essa noite, irmãos. Vamos pedir que o governo de Deus ele venha se fazer presente entre nós. E não somente quando a gente está aqui na igreja, mas aonde a gente estiver, o reino de Deus ele venha a ser transparente. Através das nossas atitudes, das nossas falas. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos aqui, Senhor, esse momento, Jesus, essa palavra, essa direção, Senhor, esse alinhamento. Oh, Jesus, nós cremos, Senhor, que o seu reino, Senhor, a sua palavra diz que está dentro de nós. Ah, Jesus, nós somos embaixadores do Senhor, não podemos mais permanecer tendo condutas erradas, falas erradas, atitudes erradas.
Jesus, que nós venhamos transbordar essa alegria, esse amor. Posiciona mulheres, posiciona homens, posiciona adolescentes, crianças, casais, famílias, Senhor, a ser praticantes do governo de Deus aqui na terra. Que haja transformação de dentro para fora, que haja renovação de mente através da sua palavra. Que o Senhor venha verdadeiramente ser o primeiro que nós venhamos buscar. Que não haja mais, Senhor, falta de tempo para falar contigo, mas que haja prioridade. Prioridade, Senhor, organização. Alinha, Senhor, as famílias. Alinha as mentes, meu Pai, com a mente de Cristo, Senhor. Jesus, nós precisamos, Senhor, precisamos, Jesus, da sua mão, Senhor, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, meu Pai, sobre os nossos olhos, abrindo e tirando as escamas, Senhor, tirando as mágoas, tirando o rancor, tirando toda a ira, Senhor, toda a mentira que Satanás, meu Pai, de alguma forma colocou sobre nós. Nós declaramos agora que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, meu Pai. Não há outro Senhor, não há, Jesus. O Senhor é o nosso Rei. Nós declaramos que nós servimos a Ti somente, Senhor. Se existe alguém aqui essa noite, Senhor, que precisa, Senhor, ser despertado, Senhor, toca agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca aquele que está assistindo online, Senhor, para que venha ser tocado, Senhor, numa ferida, tocado uma mágoa, Senhor, para que Jesus venha ser o Rei dessa família, dessa casa, desse ambiente. Senhor, o seu governo, Senhor, o seu governo está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. E essa noite nós estamos aqui, Senhor, para declarar que o Senhor é o Rei das nossas vidas. Nós servimos a Ti, Senhor. Nós servimos a um Rei que está prestes a voltar e encontrará a sua igreja pronta, uma igreja madura, uma igreja sem mancha, sem mácula, Senhor. Uma igreja limpa, uma igreja com uma conduta reta, em nome de Jesus. Que venha sair daqui, Senhor, pessoas transformadas, decididas, posicionadas a ter uma mudança de mente, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, das Suas palavras, das Suas direções, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor. Declaramos uma mente governada por Ti, Senhor. Uma mente governada pela Sua palavra. Jesus, o Senhor esteve conosco, o Senhor deixou um manual, Senhor. A Bíblia, Senhor, que nós venhamos ter essa Bíblia como o manual das nossas vidas. Que não venhamos mais buscar, Senhor, de outras formas, mas que venhamos buscar em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós venhamos buscar a Sua palavra como direção para as nossas vidas. Toda ansiedade cai por terra, toda depressão, todo medo, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu governo, Senhor, toma o seu lugar na nossa casa, toma o seu lugar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa conduta, na nossa vida, Senhor. Oh, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada por essa palavra, por essa direção, Senhor. Abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja, Senhor, o seu nome, Jesus. Sim, Deus. Senhor, nós pertencemos a Ti, Senhor. Como no céu.
como no céu. Toma teu lugar na terra, como no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluias. As palmas louvem ao Senhor. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Queria chamar o pastor Cláudio. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe vocês. Que a palavra venha ser bênção na vida de vocês, viu? Amém.